Fala família tricolor! Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. São Paulo e Inter de Limeira, veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem. Tudo o que você precisa saber sobre o jogo válido, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, de Brasília, no Morumbi, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo, que começou o ano com resultados ruins, venceu os 2 últimos jogos, contra Santo André e Ponte Preta, e tenta consolidar esse novo momento, apesar das atuações irregulares. O time, com 7 pontos, quer se aproximar do São Bernardo, que lidera o Grupo B. A Inter de Limeira tenta voltar a vencer após 2 jogos, com derrota para o Bragantino, fora, e empate com o Mirassol, casa. Com 6 pontos, o Leão aparece na lanterna do grupo, e vai entrar em campo dentro da zona de rebaixamento. Na classificação geral, os 2 piores caem. A transmissão será na HBO Max. Ceni deve manter o rodízio de jogadores que instaurou no time. Nos primeiros 5 jogos da temporada, o São Paulo tem um jogo a menos, o clássico contra o Palmeiras, que foi adiado. Por isso, é possível que ele realize muitas mudanças na equipe. Gabriel Sara, Rigoni e Alisson, titulares em todas as partidas até aqui, são candidatos a ganhar descanso contra a Inter de Limeira. Quem está fora? Luan, Luciano e Patrick, lesionados. Pendurados, nenhum. Time provável do tricolor são Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Reinaldo, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Alisson, Rigoni, Nicão e Caleri. E aí tricolor, vocês aprovaram essa possível escalação do São Paulo para o jogo de hoje? E já deixe seu palpite para a partida, aqui nos comentários também. Família, outra informação. Após brecar sondagens, Éder ganha espaço e vira líder no São Paulo. Veterano de 35 anos, recebeu consultas antes do início da temporada, e quase deixou o clube. Éder quase deixou o São Paulo, antes do início da temporada de 2022. Porém, uma vontade pessoal de recuperar-se no clube, fez o veterano ignorar sondagens do futebol internacional, para ganhar espaço e até um papel de líder, do técnico Rogério Ceni. O símbolo desta nova responsabilidade estava na faixa de capitão ostentada na vitória de domingo, sobre a Ponte Preta. Titular pela primeira vez com Ceni no domingo, Éder foi capitão, e atuou por 83 minutos na partida em Campinas, que terminou com vitória são paulina por 2-1. A oportunidade veio após o atacante ser decisivo, com uma assistência no 1-0 sobre o Santo André, no primeiro resultado positivo do time na temporada. Para recuperar espaço, e ganhar a responsabilidade de liderar o time em campo, diante da Ponte, Éder passou por um processo de quase saída do Morumbi. No fim do ano passado, após o Brasileirão, o jogador de 35 anos chegou a ser procurado pela diretoria para deixar o clube, em 2022. Diante do salário alto e ano instável do atacante, a diretoria sinalizou a Éder que gostaria de romper amigavelmente o contrato. Porém, ainda nas férias, o jogador manifestou a vontade de permanecer no São Paulo e responder a um 2021 ruim em campo. Essa vontade de Éder só cresceu conforme o mercado de transferências esquentou. O atacante recebeu sondagens de clubes chineses, italianos e do Oriente Médio. Todos os contatos acabaram refutados pelo atleta, hoje uma opção para Rogério Ceni. Éder chegou a rejeitar a possibilidade de trabalhar novamente com o técnico Cosmin Lariou, que o comandou na China, e atualmente trabalha nos Emirados Árabes. O foco é corresponder com a camisa do tricolor, e ser influente dentro de campo. Fora, a influência ficou evidente com a faixa de capitão, cedida por Rogério Ceni. Éder é um dos atletas mais experientes do elenco, e tem relação próxima com Miranda, outro dos líderes do elenco, e com quem atuou junto também no futebol chinês. Depois da primeira chance como titular, desde o empate contra a Chapecoense, em outubro, ainda sob comando de Hernan Crespo, a missão de Éder é ganhar sequência, sem sofrer com problemas físicos, como no ano passado. A primeira oportunidade de acumular ainda mais moral dentro do São Paulo está marcada para esta quinta-feira, às 21h30, de Brasília, diante da Inter de Limeira, no Morumbi, pelo Paulistão. Éder é candidato a seguir no time titular tricolor, para o duelo. Família, outra notícia. Igor Gomes do São Paulo recebe sondagem do Dinamo de Kiev. Clube ucraniano ainda não fez proposta para o tricolor, meia tem contrato até março de 2023. O meia Igor Gomes, do São Paulo, recebeu sondagem recente do Dinamo de Kiev, da Ucrânia. A informação foi publicada pelo jornalista Ekrem Konur e confirmada pelo GE. Ainda não há proposta formalizada, mas os ucranianos demonstraram interesse pelo meia de 22 anos e estudam uma oferta na janela de verão na Europa.
Em entrevista recente concedida à Central do Mercado, Wagner Ribeiro, empresário de Igor Gomes, disse acreditar que o jogador receberá propostas na janela do meio do ano. Empresário de Igor Gomes disse: "Ele é um talento, esteve quase no Real Madrid antes da pandemia. Igor teve altos e baixos neste ano que passou, acredito que será o melhor ano dele, o Rogério gosta muito dele. Com certeza, na janela de julho, o São Paulo terá muitas propostas", declarou. Igor Gomes tem contrato com o São Paulo até março de 2023. Nesta temporada, o meia atuou em 3 partidas, uma delas como titular, vitória por 1-0 sobre o Santo André. O meia é candidato também a começar o jogo desta quinta-feira. A partir das 21h30, de Brasília, o tricolor recebe a Inter de Limeira no Morumbi, em busca da terceira vitória seguida no Paulistão. Família, e vamos de mais informações. Gregóri no São Paulo. Casares comenta sobre possível contratação de volante ex-Bahia. Belmonte já havia informado que o São Paulo busca a contratação de um primeiro volante. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes no início desta semana que o tricolor do Morumbi tem algumas prioridades de reforços para a sequência da temporada de 2022, após a chegada de 5 atletas: Nicão, Alisson, Rafinha, Jandrei e Patrick. Entre as prioridades está a busca por um primeiro volante, e diante dessa informação, o nome de Gregóri, ex-Bahia e que hoje joga no Inter Miami, dos Estados Unidos, começou a ser especulado nas redes sociais. Em contato com o jornalista Jorge Nicola, porém, o presidente são paulino, Júlio Casares, descartou a possibilidade de negócio neste momento. Nicola disse: "Durante a live, vários torcedores do São Paulo me perguntaram sobre o Gregóri. Eu repassei a pergunta ao presidente Júlio Casares, que se referiu à operação do Gregóri da seguinte maneira: ele é muito bom jogador, mas está fora das nossas condições financeiras. Ou seja, o São Paulo descarta qualquer possibilidade de o volante de 27 anos ser contratado. O clube busca operações bem mais baratas", finalizou ele. Gregóri foi vendido pelo Bahia ao Inter Miami na temporada passada, por 2,9 milhões de dólares, pelos 65% que tinha direito. Com isso, o time baiano faturou cerca de 15,7 milhões de reais na cotação da época, com a transferência. O jogador tem contrato até dezembro de 2024, e um salário que gira em torno de R$ 200 mil por mês. Pelo clube norte-americano, Gregóri soma 29 partidas e 3 assistências. Com a camisa do Bahia, foram 167 jogos, 2 gols e 10 assistências, entre 2018 e 2021. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.